muitos que já desistiram, que já não querem estudar mais, que já não querem revisar mais nada, ou tem outros que estão fazendo o contrário, que acharam que em uma semana iam conseguir estudar tudo e nesse momento estão pirando à noite, 24 horas, assistindo quanta live maluca que inventam os métodos irmãos, né? Eles têm plantões de agora sim, o sprint final, o pré-revalida e em 2 horas os professores da X curso começam e revisam 500 temas, aí o médico fica super estressado e não adianta, tá? Se vocês querem assistir uma live dessas, assistam elas como se estivessem assistindo The Avengers, sabe? Tipo, um filme, alguma coisa assim. E 9h30 da noite, 10 horas da noite, vai descansar, dá uma caminhadinha, vai na academia, pega uma aguinha, seja mais tranquilo com você mesmo. Creo que Agora también não é o pues, tempo da gente, por exemplo, preparar um monte de temas, criar mapas mentais do zero, pegar apostilhas completas de coisas. Isso daqui, essa hora não é para isso, tá? Essa hora aqui é para, como eu falei para vocês, é uma pincelada, e o momento de enfrentar as nossas emoções, que normalmente são as emoções as que vai atrapalhar o momento da prova. Normalmente é ansiedade, normalmente é autossabotagem, né? Vocês sabem que sabem e no momento da pergunta você fica olhando para o lado e o do lado não estudou, mas você não sabia, né? Porque ele respondeu com muita segurança. Então você fica, caraca, será isso? E você claro, troca a sua resposta, tá bom? Então, todos esses desafios, todos esses sonhos que a gente quer pegar o CRM, eu quero que vocês peguem o CRM, que a gente consiga aprovar, todos nós, e ainda assim, esse é o começo do caminho, porque depois disso vem o quê? Né? Não é tão simples como, ah, não, peguei o CRM, pronto, acabou. Não, tem muita coisa além disso. Mas nessa jornada, pelo menos nesses 45 dias ou nesses 4 meses que eu tenho com Julie, a gente já teve que modificar algumas coisas, né? A gente já teve que modificar alguns hábitos, pelo menos uma mudança de amizades, uma rede de apoio, um conhecimento do Sistema Único de Saúde, né? Então, por esse tipo de coisas, a gente sabe que hoje vocês não podem se equiparar com o médico que começou 2 meses atrás. Tem que ser uma pessoa diferente, né? E por mais que nossos hábitos ficam realmente aprendidos com 72 dias, depois dos 21 e depois dos 30 a gente já consegue ter uma segurança de hábito. Então, é isso mais ou menos que a gente vai revisar hoje. Vamos revisar, lógico, de medicina, vamos falar, vamos nombrar de novo os temas que podem cair, que não podem cair. Vamos ver, mas tem que ser focado. Que eu quero que vocês saibam que tem que ser focado, tem que ser objetivo e estratégico. Não comecem a pegar, a beliscar. Ah, chegou um drive de não sei quem. E então vocês pegam esse e começam a revisar um monte de temas, 1 milhão de temas, ortopedia completa, indicações cirúrgicas. Não, isso agora não é a hora. Agora vocês já têm seu material, vocês já têm suas perguntas. Agora é a hora da gente avaliar de forma objetiva. E, pelo amor de Deus, hoje, amanhã, sexta e sábado, durmam. Durmam pelo menos 7 horas por noite. Durmam. Com a segurança que vocês já estudaram, vocês deram o seu melhor, responderam os testes desde 2020 até 2024 e ainda assim continuam estudando. Então, essas são coisas que vocês têm que ir levar para a cama. De que eu já continuei, eu fiz o melhor. Agora, falar de técnicas de memorização e tal não é tão significativo quanto lá há 45 dias atrás. Mas o que funciona para a memória é isso mesmo: dormir bem, comer bem, se hidratar bem, evitar bebida alcoólica, evitar hiperestimulantes como energizantes, café, né? Cocaína, maconha, todas essas coisas, cigarro.
Tudo que vocês puder ter na frente que gere uma hiperestimulação neuronal, a ideia é deixar pelo menos para segunda-feira, né? Qual é a ideia da gente falar um pouquinho do controle emocional? Porque, como eu falo para vocês, se vocês pegam todos os médicos que reprovaram o Revalida, eles, assim que cruzaram a porta, eles falaram: caraca, era tal pergunta, caraca, era tal resposta. E foi porque esse controle emocional quebrou o momento da resposta, vocês leram uma palavra errada, enfim. E a gente vai fazer as dicas pré-prova, que é muito importante. Eu tenho certeza que vocês já revisaram hipertensão arterial, que estão voando em insuficiência cardíaca, que síndromes coronarias agudas vocês já revisaram várias vezes, né? Então, esses são temas que vai cair. Lesão miocárdica, incluso na parte estatística, na parte de clínica, de medicina de família e comunidade, são coisas que estão chamadas a cair, né? Vocês não pegaram uma prova do Revalida que não caísse alguma pergunta de cardiologia, né? Qual é a principal causa de mortalidade no mundo, tal? É lógico que vai cair. Então, por isso, esses daqui, vocês, se tem flashcards, se tem mapas mentais, se querem responder perguntas disso, vamos colar nessas áreas. Na parte de endocrinologia, pneumologia, também vocês sabem que diabetes cai muito. Aqui eu vou deixar para vocês os critérios diagnósticos principais. Eles colam bastante nessa cifra, né? Então, glicemia em jejum, 123. Defina o diagnóstico. Eu falo rápido da pergunta e da resposta, mas vocês sabem que normalmente o texto da pergunta do Revalida é um texto comprido, é um texto extenso, onde eles enrolam, 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 dão uma volta, outra volta, depois chega e cai no tem 124 no resultado. Aí você é uma diabetes, é uma pré-diabetes, é uma. Então, quando a gente tem claridade nesses numerinhos, eles adoram bater ali, a gente já sabe que pode responder, tá? Então, diabetes cai em pediatria, diabetes cai em obstetrícia, diabetes cai em medicina de família e comunidade, diabetes cai em clínica cirúrgica, né? Se vocês que têm aí o Martini e a Julie, vocês sabem como cirurgiãos que diabetes tem um monte de complicações. E é uma das perguntas que a gente tem que fazer. Distúrbios tiroidianos, o que mais cai é hipotiroidismo, doenças respiratórias, mais ainda as infecciosas. Então, peguem o material que vocês já têm. Eu tenho certeza que vocês já têm material disso, tem banco de questões, tem perguntas. Normalmente, que vai bater nessa área? Raciocínio clínico, diagnóstico laboratorial e quais são as primeiras medidas de tratamento. Quando Se a primeira medida for um paciente estável, que você pega o diagnóstico primário, aí o que você vai fazer com o paciente? Então, a modificação de estilo de vida, estilo life, sempre perguntado, enfim, todas as medidas iniciais. E qual é o tratamento inicial quando chega uma complicação? Então, cetoacidose diabética, qual vai ser o tratamento inicial, a abordagem inicial? Dependendo do médico que esteja sendo perguntado. Eu sou o médico do hospital. Eu sou o médico da clínica de família. Você, como médico do programa sei lá, de cirúrgico, ou programa de epidemiologia do povo, né? Então, sempre separa no papel que você vai desempenhar. Tem outra parte, que é a parte de nefrologia, que eu acho importante, não tanto porque vai cair, sei lá, um CA de rim, até porque pode cair, mas é porque a grande base da fisiologia vem daqui. Então, fígado e rim, se vocês trabalham um pouco da fisiologia, mais da lógica da fisiologia hepática e renal, vocês vão conseguir tirar um monte de coisas de letra, como laboratórios, imagem, ultrassom abdominal, ressonâncias abdominais, se tem como tal alguma lesão. Então, a diferença entre síndrome nefrótica e nefrítica, sempre é perguntado. A gente já viu, bateu nisso na pediatria,
doença renal crônica, lembrem das taxas de filtração glomerular e quando são injúrias renais agudas. Doenças que têm afetação renal, também eles gostam, por exemplo, hipertensão arterial diabetes, com uma doença renal crônica, estágio 4, 5. Sim, quais são os ajustes medicamentosos, por exemplo? Antibioticoterapia, como você dá? Tem, qual medicamento você teria que retirar? Tal. Tem várias coisas que dependem da fisiopatologia renal e que vai ser afetadas por patologias crônicas, tipo diabetes, hipertensão, CA, enfim. Tá. Na revisão de cirúrgicas, abdômen agudo, não podem ir para domingo sem ter pelo menos um critério que defina abdômen agudo, eh, se for perfurativo, se for inflamatório, se for obstrutivo, vale? Isso é bem perguntado. Eles gostam bastante de abdômen agudo. Todos os cirurgiãos adoram o abdômen agudo. O diagnóstico diferencial, inflamatório, obstrutivo, perfurativo e vascular. Dicas grandes, coisas grandes que sejam relevantes no momento da diferenciação. Avaliação clínica, né? Sempre localizem os pontos-chave. Então, o ponto de McBurney, se são as manobras específicas de Murphy, Robson, Blomberg, todas essas coisas, elas vão ser nombradas porque eles precisam ser bem específicos na pergunta. Coisas que já caíram muito, apendicite, diverticulites, enquanto ao padrão obstrutivo, bridas, hérnias, úlcera péptica perforada, e depois vem o trauma fechado de abdômen, o trauma aberto de abdômen. E, bom, dentro das emergências cirúrgicas, nunca a gente pode ir numa prova ou num plantão sem saber que vai operar e que não vai operar, né? Então, quando a gente tem que saber que vai operar e que não vai operar, então aí entra todo como eu vou diagnosticar alguma coisa cirúrgica. Então, se eu vou diagnosticar alguma coisa cirúrgica com ultrassom, se tem o FAS, se vai ser uma tomografia, mas depende de quê? Da instabilidade do paciente, né? Então, fiquem de olho nesses detalhes dentro da pergunta, tal. Se for uma hemorragia digestiva alta, tal, vai falar de varices esofágicas em pacientes cirróticos ou pacientes hepáticos crônicos. Diferenciamos com úlcera péptica. Qual é a diferença? O sangramento, se é alto ou baixo, se tem melena, se tem hematemesis. Tem que estabilizar o paciente sempre. Eles pedem para dar inibidores de bomba de prótons endovenoso e fazer endoscopia. E aí, se a hemoglobina estiver inferior a 7, pensar na transfusão, tá? Isso na parte de hemorragia digestiva alta, mas também faça a diferenciação com hemorragia digestiva baixa. O trauma cranioencefálico cai em várias partes, então avalie na escala, a escala de Glasgow, né? Lógico, para a gente ver se o trauma é leve, moderado, grave, se temos uma perda de consciência, né? Se tem um monitoramento de pressão intracraniana, como vai ser feito, e sinais de alarma. Normalmente botam vômitos e a gente nem passa por alto que o paciente estava vomitando, mas estava falando, mas estava não sei o quê, e de repente teve uma perda súbita de consciência. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre vai ser A, B, C, D, E. Sempre, sempre. Discursivas, objetivas e no plantão. Queimaduras, a gente já tinha conversado um pouco de queimaduras, avaliação clínica da queimadura, profundidade, tempo de reabilitação, como vai ser a fórmula de Parkland e prevenção e tratamento da dor. Em gineco, a gente falando de gineco, a gente já falou bastante da parte de obstetrícia, mas agora eu vou tocar um pouquinho também. Mas no GO, sangramento uterino normal, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo de útero.
Lógico, a gente não tem aquele tempo de fazer uma revisão sistemática de cada coisa dessas, né? Mas pelo menos botar isso na cabeça, ter algum padrão de diagnóstico, saber que eles existem, quais, por exemplo, já que vocês fizeram todas as discursivas, vocês viram que nas discursivas caíram sangramentos uterinos bastantes. E aí, um dos pontos era diagnósticos diferenciais. Cite 8. Poxa. Aí é um montão de coisas que a gente tem que ser lógico, pontual e tem que botar a parte lógica, né? A gente não pode botar iatrogenia e complicação da cesárea. Não tem sentido vocês botarem esse tipo de coisa, né? Agora, doenças sexualmente transmitíveis, normalmente são três, estão baseadas nos fluxos da paciente, que são, na verdade, não são só doenças sexualmente transmitíveis, ainda que seja importante, tem que ver com toda a área de fluxo, sim? Toda a área de tudo que for perguntado, coloração do fluxo, cheiro do fluxo, a etiologia do fluxo, o que a paciente sente, né? Aí vai falar, uma paciente que não teve nunca a vacina do HPV, sim? Eles não vai fazer uma pergunta de um renglão, né? Ele vai fazer uma pergunta super extensa. Mas no fundo, o grosso da pergunta é esse renglão. Estava falando paciente sem vacina de HPV. Então aí a gente já tem um padrão para fazer a resposta, né? Pode ser preventiva, pode ser como tal de tratamento. E na área de cânceres ginecológicos, a gente precisa estudar mama, colo uterino e ovário. Mama, colo uterino e ovário. São os três que mais caem, são os três mais comuns e são os três que a gente precisa saber qual é a prova que você precisa fazer para o paciente numa suspeita de CA de ovário. Então, não tem exame de sangue, né? Tem que ser exame de imagem. Agora, se for fazer de câncer de colo uterino, então temos o Papa Nicolau. Se for câncer de mama, então a gente tem que fazer ultrassom de mama, mamografias. Agora já tem um monte de coisas que estão falando de biorressonância, estão falando de exame de sangue, testes específicos genéticos, medicina de precisão, mas isso ainda não está dentro dos guidelines que são os que vai ser evaluados no domingo, né? Então, a gente normalmente vai colar bastante no rastreamento, nos diagnósticos e que fazer quando. Então, o exame tal deu qualquer coisa. O HPV deu o que você tem que fazer nesse caso. Então, deu estágio um, tenho que fazer isso. Segmento. Estágio 2, então, quando você tem que fazer uma extração. Estágio 3, quando tem que fazer um rastreamento mais a fundo. É isso. É que saiu na prova e o que você tem que fazer. Por mais que a questão seja muito extensa, se vocês pegam com lupa, é isso que faz. É isso que fala. Por exemplo, na mama BIRATS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Aí dá esse resultado, o que você vai fazer? Dando esse resultado, o que a gente tem que fazer? Quando é o próximo segmento? Tem que fazer biópsia, tem que fazer extração, tem que fazer mastectomia, ou quais são os exames confirmatórios, tá? Na parte de obstetrícia, que a gente já encostou bastante nessa trava, sempre no pré-natal, que pré-natal é bem cobrado, eles têm uma caderneta gigante, né? Então, calendário mínimo de consultas até semana 28, quinzenais até semana 36 e depois semanal até o dia do parto. Sempre rastreamento de infecções, HIV, toxoplasmose, sífilis, diabetes gestacional, quando e como e avaliação do crescimento fetal, normalmente é através de ultrassom, entre segundo e terceiro trimestre.
Nas síndromes hipertensivas da gestação, a gente sabe que pré-eclâmpsia e eclâmpsia cai, e vocês viram que cai muito, cai na discursiva, cai na objetiva, cai horrores. Todos os síndromes hipertensivos da gestação. Então, por isso, a gente tem que ter claridade no diagnóstico, quando a gente tem um risco de um HEL, e, lógico, eles vai dar o número de plaquetas. Hoje de manhã estava em 100 mil e à tarde está em, sei lá, 80 mil. Já é uma sinal vermelha, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho nesses numerinhos doidos, pequenininhos. Esses numerinhos assim, a gente tem que pegar eles no ar. Diabetes gestacional, a gente já falou. E, lógico, durante o processo de parto, quais são as distócias? E estou devendo para vocês o arquivo do partograma. Acabei de lembrar da Júlia, viu? Mas eu estou devendo, eu vou mandar para vocês. Na área de pediatria, eu aguardo que vocês já tenham algumas fases para vocês definir quando a criança está em risco e quando está normal. E quando a criança está em risco, você já imediatamente tem que falar para ela, não, está com um retardo de desenvolvimento físico, motor, de habilidades finas, de linguagem, e ele vai botar dados muito específicos. Aos 5 meses, aos 6 meses, aos 7 meses, temos uma criança de 2 meses, qual é o ganho de Fugiu. Não. De mobilidade, de atividade física, de relacionamento social, como ele tem que estar desenvolvendo o relacionamento social, am, qual é o padrão de motor grosso, motor fino, e aleitamento materno exclusivo até 6 meses, complementário até 2 anos ou mais. Lembrem do aleitamento materno, CAI, infecções respiratórias, broncolites, asma, pneumonias. Tudo que for respiratório na criança é importante, incluso no período neonatal. Então, quando é aspiração do mecônio, quando é um síndrome de membrana hialina, tá? Diarreias, por quê? Porque eles colam muito na parte da reidratação oral, avaliação da desidratação e como você vai desenvolver uma terapia de reidratação. Eu lembro que a gente estava corrigindo provas onde a gente falaria, não, eu vou fazer uma hidratação na veia do paciente. E não era isso, era sentar o nenê lá na sala da hidratação oral, da SRO, e começar a dar hidratação oral. Só que o encabeçado é tão extenso que a gente fica bem confuso. Neonatologia, eu gosto do neo porque não sai daqui. Então, prematuridade, reanimação neonatal, icterícia neonatal, normalmente alguns testes neonatais, aquecer, posicionar, aspirar vias aéreas, um 90% dos pacientes saem com isso. Na icterícia neonatal tem muita icterícia fisiológica, mas a gente tem que ver quando a hiperbilirrubinemia é grave e tem o risco de, lógico, você vai precisar fazer fototerapia, suspender lactância materna, mas não é sempre. De fato, esse é o menor dos casos. A prematuridade, sim. Como vai ser o tratamento do prematuro no momento de nascer? Quando você vai incluir uma termorregulação, aquecimento do paciente, quando ele vai estar em uma câmara de infravermelho, complicações da prematuridade. Então, às vezes pinta num quadro uma semana depois do parto e cita a idade no nascimento do paciente. Então, uma semana depois ele começa com dificuldade respiratória ou começa com ausência de deposição. Isso daí também faz parte do que a gente precisa evitar no neonato. Então, retinopatia de prematuridade, enterocolitis necrosante, neonatologia. Eu tenho uma pediatra na sala. Tá fácil essa parte aqui.
igual que eu tenho três cirurgiões, né? E na parte da medicina de família e imunidade, esses dias peguem todos os flashcards possíveis de medicina de família e clínica médica. Que vocês fiquem apaixonados por isso, apaixonados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, que vocês fiquem amando o SUS, que vocês saibam qual é o protocolo de atenção primária, secundária, terciária, que vocês saibam qual é a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, que vocês saibam quais são os princípios do SUS, os princípios organizacionais, os princípios universais. E esse daqui são só dicas. Na parte de revisão espaçada, a gente já não tem mais dias para isso, esqueça. Mas você vai revisar os temas que vocês já têm feito. Porque você já fez sua revisão, você já fez seu mapa, você já fez sua flashcard, você já revisou o mesmo mapa, a mesma flashcard algumas vezes durante esse mês, três, quatro vezes, dois pelo menos. Aí, esse daí você vai revisar, porque você vai dar uma fixadinha melhor. Mapas mentais que você já fez, flashcard que você já fez. Não fiquem fazendo temas novos agora. Não é para fazer agora, nessa última semana, um tema novo danada. Alguém falou de leucemia. Se você não alcançou a revisar leucemias, tranquilo, tranquilo, de verdade. Porque você vai saturar seu cérebro, vai saturar o seu neurônio e as sinapses não vai ser a mesma coisa. Podem se juntar amanhã ainda, sexta-feira, para fazer questões até meio-dia. Depois do meio-dia, esqueçam, por favor. O ideal é 48 horas antes. Mas se a ansiedade não dá, se vocês são extremamente estudosos, se vocês querem revisar de novo, tudo bem. Não faça até depois do sexta-feira, meio-dia. Depois vai caminhar, vai dar um pulo no mar, vai na academia, corre bastante na academia, sem ser até a exaustão, tá? E sugiro para vocês manter uma técnica de respiração o tempo inteiro. Desde o dia antes da prova até o tempo que você estiver na prova, mantenha suas técnicas de respiração. Por mais que você entre num momento de desespero, de você ficou ansioso, ficou taquicárdico, diaforético, não conseguiu fazer pensar direto, fecha os olhos e respira, tá? Fecha os olhos e respira. Nesses dias, quando vocês acordem, tentem dedicar 5 minutos de atenção plena. Não sei se vocês acreditam ou conhecem mindfulness, acreditam ou conhecem meditação, mas pelo menos a parte de atenção plena, respiração funda e vocês entender quanto vocês progrediram nesse tempo até hoje. E foi muito estudo, foi conhecer a prova desde dentro, foi conhecer todas as provas objetivas, todas as provas discursivas. Depois a gente vai pensar na prática. Depois a gente vai pensar na simulação prática. Mas agora, tudo que vocês já fizeram para ter aquele 105,5 que vai ser a nota de vocês, pelo menos a do Martim, todos vocês, eu quero que vocês aprovem por cima desse número, né? E, lógico, a gente não pode deixar os músculos contraturados, vocês não, vocês vai perceber agora, se vocês fecharem os olhos e respirar fundo, tem alguma área do corpo que está muito contraturada. Seja o pescoço, seja o ombro, seja até os músculos da região frontal da cabeça, seja o peito. Essa parte a gente tem que dar um enfoque diferente. Tentem fazer um enfoque diferente, porque ele relaxando vocês vai pensar melhor. Visualizem desde uma semana para trás até hoje, a melhor ferramenta que eu consegui entregar para vocês, por mais que vocês tenham alguma dúvida disso, visualizem, visualizem quanto vocês vai ter o aprovado na tela de vocês, quanto vocês já se prepararam, quanto você está preparado ou preparada para resolver questões de qualquer especialidade. Você já estudou um monte de coisas, entre elas fisiologia, patologia e farmacologia. Baseado nisso, você consiga resolver qualquer questão que vier.
Baseado em escalas de leve, médio e severo, você consegue resolver qualquer coisa cirúrgica ou não. Então, os estudos que vocês têm até hoje já deram o conhecimento necessário para ser aprovado. Você não precisa inventar moda, você não precisa inventar um monte de coisas difíceis hoje para você ser aprovado, tá? Foque no que foi conquistado, 45 dias de um planejamento legal. Agora vamos no planejamento final. Vocês já sabem onde vai ser a prova de vocês? Vocês já foram até o local? Já sabem quanto gastam de transporte? Eu sei que aqui no Rio tá pertinho. Aqui no Rio tá do lado, no caso. Se é na UERJ, está do lado. Então, tente na noite anterior, pelo menos uma hora antes de dormir, desligar-se do telefone, desligar do computador, da televisão. Pratique aquela coisa que você vai falar para o paciente muitas vezes, uma coisa que se chama higiene do sono. Então, nessa higiene do sono, vocês vão conseguir fazer uma melhor absorção de tudo que vocês já entregaram até hoje. Tudo vai ficar no local que você já tem designado para isso. Se for o universo da clínica cirúrgica, da clínica médica, da medicina de família e comunidade, ginecobstetrícia, pediatria, se for uma biblioteca, se for seus flash mentais, seus flashcards que você já tem na cabeça, isso você vai ir, vai deitar, vai pensar nisso, vai saber que você já tem o conhecimento pronto. Se vocês tiverem aquela mascarinha acolchoada para cobrir os olhos, até isso vai fazer uma diferença. Porque a luzezinha do telefone, a luzezinha do que entra por um ladinho da janela, vocês sabem que o ciclo do cortisol, o ciclo da melatonina, ele fica alterado com aquela luzezinha vagabunda, Uhum. né? Fica alterado. Vocês sabem que é. E não estou inventando moda. Eu estou baseado em coisas bem científicas mesmo, bem da medicina, bem do ritmo circadiano. A gente nasceu para estar acordado de dia e para dormir à noite. A menos que você saiba como trocar de espécie animal, vire morcego, alguma coisa assim, aí você vai conseguir trocar seu ritmo circadiano. Mas por enquanto que você seja um humano, você precisa dormir à noite e estar acordado de dia. Na véspera da prova, sejam estratégicos, e o que a gente vem falando desde que a gente começou hoje, sejam bem estratégicos. Limite seu estudo nas coisas que você já tem feito, tá? Por mais que vocês queiram se juntar, vocês quatro, vocês sete, vocês 10, por mais que queiram fazer outra revisão de perguntas, sejam estratégicos, que vocês já viram, que vocês já sabem. Alimentação equilibrada, não é hora de comer feijoada 3 dias seguidos, tá? Você vai ficar muito pesado. O nosso cérebro intestinal não vai ajudar vocês. É, até porque a gente precisa estar leve, precisa estar mais tranquilo, tá? Hidratem-se bem a partir de hoje. Momento de descompressão, você se juntar, jogar Uno, dar uma corridinha ao redor do Maracanã, ir na praia, sem sobreesforçar, sem esgotar seu corpo, vai aumentar o desempenho cognitivo, tá? E tem uma coisa que se chama organização do material, que eu queria ser bem estricta nessa área para vocês, porque parece bobagem, mas eu já vi muita gente com a porta fechada no dia da prova, na cara. Faltou a caneta, uma caneta não serviu. Não levou o documento de identidade, não levou o passaporte. E essas coisas são exigidas, estão dentro do edital. Então, não estressem sua vida por coisas que vocês sabem que vai acontecer. Levem, numa sacolinha plástica transparente o que vocês queiram comer. Um sanduíche natural, amendoim, coisas que você sabe que não vai fazer mal para você. Se você é alérgico ao amendoim, você não vai levar frutos secos, né? Se você tem alguma coisa que toma chocolate, fica muito pesado, muito lento, ou muito hiperestimulado, você não vai fazer, tá? Então, priorizem hoje, a partir de hoje, seu estado mental. Seu marido está dando trabalho? Separa. Pronto. Fala, não Você vou falar separou. contigo por 3 meses.
Sua mulher está dando muita briga. Separa. Não vamos falar por 3 dias. Mãe, pai, filhos, vamos aguardar 3 dias para vocês dar uma relaxadinha na minha cabeça, que daqui a segunda-feira eu falo com vocês dos problemas. Agora eu quero que vocês me apoiem, orem por mim, se juntem para fazer um encaminhamento de boas energias, mas o comprometimento familiar é bem importante. O comprometimento dos amigos, do comprometimento do entorno, vai ajudar muito para vocês. Planejem o tempo de passeio desde sua casa até o local da prova. Entre menos coisas que você possa fazer que estressem sua vida, vai ser melhor. Dica no dia 23 de março, de manhã, acordem com um tempo suficiente. Façam de conta que vocês vão para a Disney. Normalmente, colombiano que vai de passeio acorda cedo. Pelo menos em casa é assim. Colombiano que vai de passeio, a gente acorda super cedo, deixa tudo arrumadinho a noite anterior, tudo prontinho. Então, tome um café da manhã relaxado, tranquilo, mas que dê uma boa energia, ovo, iogurte, frutas, uma tacinha de café. Leve um sanduíche para o dia. No caso que o dia você não consiga local para almoçar, você vai ficar no barco. Então, leve outro sanduíche. Eh, Chegada no local antes, pratique respiração. Fique longe das malas vibras das pessoas que estão antes da prova. E tentem fazer uma paradinha dentro da prova mesmo, cada hora. Porque se você conseguir fazer uma paradinha a cada hora, seu cérebro vai reoxigenar. Você vai no banheiro, molha o rosto, dá uma caminhadinha, isso vai dar uma oxigenada boa para você, tá? Nosotros nos podemos parar y todo, Doc. Bom, Cada hora pode, normal. pode parar, pode sair, pode ir no banheiro. Mas você tá na terceira vez no banheiro, não? É que eu tomo furosemida. Qualquer coisa, eles não sabem, não importa. Mas é mesmo para fazer um reequilíbrio mental, tá? É muito importante, é muito importante. Tenemos que llevar el pasaporte. A identidade, sim. Se vocês já Lleva un têm machete Pero identidade ahí. tenemos brasileira, CPF. Lleva un machete y lo Tengo CPF la, não serve. vamos CPF contigo. não tem ¿CPF no foto. sirve? Não tem foto. tengo la carteriña. Ay, A el car- RM. Ese sí, RNM, sim. tengo que llevar el pasaporte. Eu tenho um toque, então eu sempre levei tudo. Lleve las dos, porque si algo. Uhum. Pero E puedo es- llevar bolso, ¿no? eh, ¿Nosotros podemos entrar con bolso o no? Te lo quitam. Tira no bolso de Entonces, vocês. Às vezes deixam na mesma sala de prova, lá na frente, e às vezes tem um espaço para guardar as mochilas. bueno, pero no lo roban, ¿o sí? É. Não, No, mas se isso vai gerar um estresse para você, não leva, não. Leva a tua ah, sacolinha. Ninguém vai falar, Julie foi com uma sacola plástica para a prova. Isso depois ninguém importa com isso, Y se llama un coso que tá? va medio el teléfono, las cosas. ¿el canguro? Ajá. No, pues da igual. Te lo Te quitan. quitan. Pero que lo Obvio, metes lo acá quitan. dentro de la ropa, ¿no? Não, te lo quitam. Além disso, é um tento de fraude. ¿Te Então, requisan? você vai ser tirado da prova. ¿Y el celular? Celular também tiram de você. ¿Y dónde lo dejan? No mesmo local que guardam as coisas. Às vezes eles marcam com uma etiqueta, às vezes fala para deixar Porque, dentro pero da entonces mochila. es seguro, porque no me pueden robar el celular, es mi vida. Tampoco, marica, Provar o tan celular. exagerada. Claro, marica. Não vai provar teu telefone, não. Entonces sí podemos dejar el bolso y se deja con el celular. Mas Ah, tudo isso vai ser tirado de vocês. Tudo, mm, sí, claro. tudo. Você vai ser tratado como criminoso, tá? Eu quero que ¿Qué? vocês levem isso na cabeça para vocês não terem aquela chatice de me falou feio, me olhou feio, tirou minha mochila, botou minha mochila de qualquer jeito. Que de verdade acontece. A pessoa vai pensando numa prova, tem um maluco lá que pega a mochila, tira de qualquer jeito e você fica bravo e não lê as primeiras 3 perguntas. ¿Ya estamos más curtidos aquí con ese trato? Tá, Ok.
Dime. Que ya estamos más curtidos aquí en Brasil con ese trato. Tem pior, tá? No va a hacer diferencia. Não tem nada pior que não possa piorar. Eu aprendi isso no Revalida. Eu já tinha me acostumado com o maltrato, e Ah, aí cheguei no Revalida. O teórico até que não foi tão grave, mas a prova prática, essa daí foi bem. más groseros todavía. Ah, Não. Desde os atores, os examinadores, quem requisa. Tá? Lógico, tem gente boa, tem muita gente boa por aí na metade, né? Mas ainda assim, vocês têm que estar preparados. Preparados. Essas quatro coisinhas que eu trouxe hoje, já para fechar, são coisas pontuais da prova. Pontuais da ser professora, de como a gente tem que responder, que vocês já sabem, que vocês já possivelmente me escutaram falar alguma vez, mas eu quero que nessa semana vocês sublinhem isso, tá? Leitura focada tem que ser feita, tá? Leitura focada, coisas como exceto, incorreto, sempre, nunca, o dado da idade do paciente é importante, o dado do sexo do paciente, coisas relevantes dentro da parte clínica do paciente, marquem. Se aparece um exame de sangue, não é por acaso, não é bobagem, é porque alguma coisa ele quer que você fale, seja que seja normal ou porque está muito abaixo ou muito acima do padrão. Então, prefira marcar, tá? Prefira marcar. Coisas como sempre ou nunca sempre são falsas. Sempre ou nunca na medicina não existe. Todos ou ninguém também não. Agora, dentro de uma pergunta, todas são verdadeiras, exceto. Todas são verdadeiras, mas a incorreta é. E aí você vai pegar uma certa, porque você não viu a palavrinha de exceto, e marca uma que é correta. Então, fiquem de olho nessa leitura focada. Método de eliminação que a gente já falou. Eliminação, alternativas incorretas, o que você fala, isso é maluquice. Não é a mesma coisa você ter o cérebro para quatro coisas que ter o cérebro para duas. É tipo 50-50, né? Gestão de tempo, cheguem, dê uma avaliada, de 8 ao meio-dia, você vai ter para 100 perguntas, como está seu tempo, sim, reserva 20 minutos no final para você pelo menos dar uma avaliada de novo. E tente não se prender mais de 2 a 3 minutos por cada questão. Se por acaso você fica muito enrolado, marque ela e continue. E sempre que eu falo marque ela e continue, é para vocês, quando estão fazendo a marcação, fiquem de olho, porque a gente pode marcar a sexta pergunta no número 5. Então, se vocês fazem a sexta pergunta no número 5, vocês já estragaram todo o resto da prova. Então, a gente tem chega lá na pergunta 100 e você está na pergunta 100 e vai na folha de questões e está 99. Cadê o erro? Ou aí procurar o erro, procurar o faltante vai estragar toda a sua cabeça. Então, sempre que você tiver que adiar uma pergunta para responder depois, marque, tanto na folha de questões quanto na folha de perguntas. E pronto, isso durante o dia da prova. Depois do dia da prova, a gente vai sair super confiante. Vocês já se prepararam, vocês vão descansar, vocês vão dormir. A gente chegou no nosso dia 45. Eu prometi para vocês que íamos ter 45 dias exaustivos, extremos, que a gente ia revisar tema quartas e sábados. Esse sábado não é, não é inteligente a gente revisar nada, a menos que vocês me falem, não, sábado de manhã a gente vai fazer uma aula de meditação, ou vamos todo mundo fazer uma caminhada ao redor do Maracanã ou na praia. Aí eu topo. Mas se for para estudar, isso não tem sentido nenhum revisar o último dia, tá? Vocês são excelentes, vocês deram o máximo. Tudo aqui que eu já falei, vocês já sabem, já têm claridade. E a única coisa que eu poderia, se eu poderia escolher uma ferramenta de 45 dias para hoje, é a parte de vocês visualizar com uma autoconfiança no alto.
Vocês foram o suficientemente autoconfiantes e autorresponsáveis para encarar a planificação de uma prova, para encarar a planificação de revisar questões, revisar 5 provas discursivas, 5 provas objetivas, fazer 2 simulados, além do simulado extra que tinha por aí rolando, o simulado brasileiro e tal. Confie nessa preparação. E vou falar mais, vou voltar mais para o passado. Quem fez 6 anos de medicina nessa sala? Todo mundo. Não tem como você poder gestionar no INEP sua apresentação para o Revalida se você não fez 6 anos de medicina. Então, se você já fez 6 anos de medicina, tem muito conteúdo nesse cerebrinho maravilhoso. Então, tanto a doutora Bárbara, como a doutora Alejandra, como a doutora Julie, como o doutor Martim, Juan, Elielson, que assiste de noite, de madrugada, a doutora Maria, todos que já passaram por aqui, Thalita, eh, quem mais assiste em diferido? Alessandra, Andressa. Andressa vai ser aprovada depois de uma colecistectomia, imagina. Que luxo! Não muitos médicos vão poder falar isso. Ela, olha, na metade da preparação eu retirei minha vesícula e ainda assim fui e aprovei o Revalida. Então, acreditem que a gente vai conseguir fazer muita coisa legal. Gabriela, mas tu achará a outra Bárbara, né? Então, tem muitos aqui que eu estou de verdade botando vocês no saco dos aprovados. Ah, que tem 90% de pessoas que não aprovam. Não ligo, vocês estão dentro do 10. Então, confiem na sua preparação, confiem no seu processo, confiem, tá? Se por acaso alguma coisa não acontece, vocês veem, caraca, não faço ideia o que é essa pergunta aqui, vai para a próxima. Nem sei, vai para a próxima, vai para o próximo paciente, tá bom? Deixem eu parar por aqui, de compartilhar a tela. Quero escutar vocês agora.